Fala, gateiros e gateiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thiago. No vídeo de hoje eu vou te falar 4 top dicas sobre a alimentação dos gatos. E antes de continuar o vídeo, quero te pedir para se inscrever aqui no canal, porque aqui você tem acesso a todas as informações do mundo felino. Também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando eu lançar um vídeo novo, beleza? Então bora pro conteúdo. Então esse vídeo aqui é no intuito de eu te falar, né? Eu reuni aqui. Se alguém me perguntasse, Thiago, o que são as coisas mais importantes sobre a alimentação que todo tutor de gato precisa saber? O mínimo para que ele saiba sobre esse tópico e consiga fornecer para o seu gato o melhor para ele, tá? Então eu reuni essas 4 dicas aqui, porque se você não sabe, você precisa saber, tá? A alimentação dos gatos, pessoal, a saúde dos gatos passa, né, muito, mas muito mesmo, pela alimentação. Tanto a alimentação quanto o ambiente do gato são fatores determinantes para um gato ser saudável ou ele ser um gato doente, tá? O ambiente gerando estresse, o gato é um animal que fica muito doente por conta de estresse, tá? Inclusive, tem gatos que morrem oriundo de um estresse. As pessoas falam que gato não liga para tutor, que gato não importa com a casa. Tem gato que morre meses depois que o tutor da pessoa, que o tutor do gato morre. De tanto estresse, da falta que aquele tutor está fazendo na vida dele. Então, o ambiente é importante nesse sentido. E a alimentação é importante para manter o gato saudável. Mas só que qual que é o problema aqui? O problema é que muitas das vezes a alimentação está sendo errada. Não por conta de que a gente não tem disponíveis bons alimentos, mas porque o tutor está falhando em algum tópico. Ou é um alimento realmente ruim, mas, pessoal, toda faixa de preço de alimento para gato, no mínimo tem ali um alimento aceitável, que não é horroroso, sabe? Então é saber dar uma olhada. É você conseguir entrar aqui no meu canal, pesquisar o nome do alimento que você está querendo dar e ver se ela é boa ou não, e depois pesquisar se tem algumas melhores do que ela. Aqui no meu canal tem avaliação de tudo. Então, se a gente pega um animal que tem determinados requisitos nutricionais e a gente cumpre com esses requisitos nutricionais, é de se esperar que esse gato vai ser saudável. Se a gente não cumpre com esses requisitos, ele vai falhar em algum sentido e vai ficar doente, tá? Então a alimentação ela é um grande fator de gatos doentes hoje em dia. E a gente tem várias questões, né, subtópicos dentro da nutrição que vai impactar no gato. Vou falar sobre alguns aqui nesse vídeo, tá? Então vamos para as dicas sem mais delongas aqui. A primeira coisa que eu vou falar com vocês, as dicas estão em formato de perguntas aqui, tá? Para melhor compreendimento. Então a primeira é: o que os gatos devem comer? Desde o começo da nossa relação com os gatos, lá no passado, quando os gatos, sendo, né, animais super inteligentes como são, viram a gente ali naquele celeiro armazenando os nossos grãos e ali lotado de ratos e a gente perguntando, meu Deus, como é que eu vou fazer com esses ratos aqui? Eles estão comendo todo o nosso armazém. E um belo dia chegam os gatos e começam a comer aqueles ratos e a dormir ali no armazém. É um local protegido, quentinho e tem alimento para eles adoidado. Não podia ser melhor, né? E nós humanos vimos aquilo falando, opa, ó que maravilha. Eles ficam ali, não oferecem nada de ruim para mim e controlam os ratos para mim. Perfeito. Então até a nossa relação com os gatos começou com os gatos sendo carnívoros. E isso é uma das grandes maravilhas da nossa relação com os gatos também, no sentido de ela começou de forma natural. E nós humanos não precisamos ficar modificando os gatos para atender aquilo que a gente quer. Hoje em dia tem cruzamentos, tem gatos, mas a maioria desses cruzamentos de gatos tem um intuito estético. Os cães hoje em dia também. Mas lá no passado, muito dos cruzamentos de cães, o intuito não era estético, e sim funcional. Então, cruzar para criar uma raça de pastejo, uma raça, enfim, né, para cuidar ali do rebanho, para ser protetivo com a família,
Com os gatos a gente nunca precisou disso. Então os gatos são animais que têm um período de domesticação menor do que os cães e nós mexemos muito pouco neles. Então são animais que mantêm muitas coisas do seu ancestral selvagem, incluindo a alimentação, incluindo seus requisitos nutricionais, que é de carnívoro obrigatório, tá? Então esse é o primeiro tópico, é a primeira dica para você entender que se você é vegetariano, que se você é vegano, você não pode colocar isso sobre o seu gato. O seu gato tem requisitos nutricionais de carnívoros. Eles tiram a sua energia da proteína e da gordura e não do carboidrato. Ele digere carboidrato sim, mas ele não usa o carboidrato como ele usa a proteína, como ele usa a gordura. E o alto carboidrato vai causar malefícios, vou falar sobre isso mais para frente. O gato ele precisa de um nutriente que só tem na carne, tem um pouquinho em algumas algas, mas em baixíssima quantidade. Então o gato só consegue a quantidade ideal de taurina na carne, em alimentos de origem animal. A taurina é um nutriente que antigamente, né, que as pessoas não sabiam muito disso, às vezes a pessoa dava ali só resto de almoço, não tinha carne nem nada assim, e os gatos antigamente tinham muita deficiência de taurina. Aí os gatos ficavam cegos e principalmente os gatos morriam muito cedo por problema cardiovascular, porque a falta de taurina gera uma condição de saúde chamada cardiomiopatia dilatada. Aumenta o tamanho do coração ali. O coração não consegue bombear mais o sangue direito e esse gato morre por insuficiência cardíaca. Então é algo grave. Se você submete seu gato a uma dieta vegana, vegetariana, ele vai ter esse problema. Aí para sanar uma dúvida que algum de vocês pode ter, falar: Thiago, já vi tal ração que é vegetariana para gato. Ela vai causar esse problema? Não, tá? Porque vai ter taurina artificial adicionada lá, tá? Mas isso é um tópico para outro vídeo. Até eu tô devendo para vocês a avaliação de ração vegetariana, né? Então, é uma das questões que o gato precisa obrigatoriamente de carne. Aí a gente tem também ácidos graxos. Então, ácido araquidônico, ômega 3, ômega 6, imprescindíveis para a saúde do pelo e pele do gato. Se ele não tiver, ele também vai ter problemas. Então, são vários requisitos nutricionais que o gato só obtém da carne, de alimento de origem animal, tá? Então, não coloque o seu gato sobre uma dieta vegana e vegetariana, porque ele vai ficar doente e a culpa vai ser sua, tá? Então, tendo entendido o que os gatos precisam comer, devem comer naturalmente, nosso segundo tópico aqui é o que você deve alimentar o seu gato, portanto. Então, tem duas coisas muito importantes que a gente deve levar em consideração na alimentação do gato, tá? Que é o nível de umidade e o teor de carboidrato. O nível de umidade é importantíssimo, por quê? Porque o gato é um animal que já tem predisposição a problemas urinários e renais. O gato na natureza, ele não bebe água, ele adquire a hidratação pela alimentação, pelas presas. Então por isso que fala que gato tem que comer água e não beber água, porque ele come água mesmo, que ele pega a água da presa. Então, quando a gente traz esse gato para dentro de casa, a gente deveria simular isso. Então a gente tem que dar um alimento que teoricamente tem uma umidade maior. E o teor de carboidrato. O gato na natureza, o carboidrato que o gato consome, pessoal, ele tá na presa também. O gato ele não come frutinhos, ele não come nada de carboidrato na natureza. Quando ele come um matinho ali, não é querendo comer carboidrato ou algo do tipo. É por alguma questão gastrointestinal, ele está querendo expelir algo para fora, ele está buscando uma fonte diferente de fibra. Não é querendo comer carboidrato. Então o carboidrato que seu gato come está lá no intestino das presas.
Então o ratinho come vários carboidratos. Quando seu gato come o rato, tem aqueles restos, né, que está no intestino, no estômago do rato, seu gato também ingere aquilo. E todo carnívoro, pessoal, apesar dele comer 90% da dieta dele, ele come só o animal ali, a maioria, o gato, por exemplo, ele come só animal, mas em parte é de carboidrato, né, porque tem o carboidrato no animal. Então todo carnívoro consegue digerir carboidrato, mas tem um limite. Então, se você pegar um rato, a carcaça do rato vai ter ali 4 a 8% de carboidrato no máximo. Então, o gato ele fica limitado ali a uma digestão dessa quantidade, por volta dessa quantidade. Quando a gente passa dessa quantidade, então, na alimentação do nosso gato, ele consegue digerir, mas demanda mais tempo. Então, o que pode gerar aqui? Fermentação, produção de gás, dilatação gástrica, dilatação intestinal, desconforto gastrointestinal, inflamação gastrointestinal. Aí vai de fontes de carboidrato, tem fonte de carboidrato que tem uma digestão melhor, tem outras que tem uma digestão pior. Então o carboidrato aqui pode causar problema nesse sentido, além de gerar um pico glicêmico maior no gato e poder predispor também a diabetes. Então isso são dois tópicos assim imprescindíveis quando a gente fala de também pensando como deve ser a alimentação do gato. Instintivamente, porque na natureza o gato come alimentos com alta umidade e baixo carboidrato. E que alimento que simula muito bem isso que a gente tem comercialmente disponível? Os sachês. Só que a gente tem um grande problema aqui. Porque aí você então começa a pensar, então seria mais interessante eu dar só sachê para o meu gato. Mas não. A gente tem algumas limitações aqui, principalmente quando a gente fala de Brasil, tá? Sachê, em relação à umidade e carboidrato, é o que mais se assemelha mesmo a uma dieta natural do gato. Que outra dieta que a gente tem que se assemelhar a isso também? A alimentação natural. Mas também, de novo, é a melhor alimentação, nossa, se você conseguir dar, ali orientado pelo veterinário, nutrólogo, né? Se você conseguir ser orientado por ele, melhor de todos. Tem condição, tem disciplina, vai aplicar tudo direitinho, vai dar direitinho, vai fazer os check-ups no veterinário. Melhor alimentação que pode dar. Seu gato está no período que ele consegue se adaptar ainda, porque isso é importante. Mas a alimentação natural, sempre falo, não são para todos, tá? Porque tem algumas questões que devem ser seguidas e não são todas as pessoas que vão conseguir seguir. Então o sachê aqui entraria como ali a segunda melhor alimentação. Porém, os sachês que a gente tem no Brasil, a qualidade deles não são incríveis. Então, para dar de forma exclusiva e única um sachê, mesmo que você dê o melhor, vai faltar algumas coisas ali que poderiam estar fornecendo uma saúde melhor para o seu gato. Então, o sachê aqui ele é muito bom no sentido de complemento de proteínas, complemento de boas gorduras, complemento de alguns nutrientes e principalmente complemento de hidratação e umidade. Então, o sachê é imprescindível, você tem que dar sachê para o seu gato. Mas eu sempre recomendo em conjunto com a alimentação seca. Aí a quantidade vai variar. Aqui em casa, por exemplo, o Pipa ele come 80% sachê, 20% ração seca. Mas eu não tiro a ração seca. Porque o sachê, por exemplo, aqui o Pipa ele só come o sachê e o patê da Whiskas. Ele não aceita nenhum outro mais. Se eu for dar só ele para o meu gato, ele vai ter uma alimentação completa, de acordo com o que ele realmente precisa dos guidelines? Sim. Mas ele poderia estar tendo uma alimentação muito melhor. Que aí eu complemento com a ração seca. Que aí eu atualmente estou dando a Biofresh aqui em casa e estou amando. Assim, o resultado é maravilhoso, tá? Que eu obtenho aqui com meus gatos. Tudo muito, muito perfeito mesmo. Então é assim que eu recomendo que você faça. Agora, se a gente tivesse um sachê aqui no Brasil, maravilhoso,
a qualidade, por exemplo, a Biofresh tem uma qualidade assim, a melhor ração pra mim que a gente tem atualmente no Brasil é a Biofresh, na minha opinião, tá? Se a gente tivesse um sachê com uma qualidade de Biofresh, pô, dá o sachê, se tem condição, dá esse sachê. Mas não tem. Então, o que eu recomendo é, Thiago, veja meus vídeos aqui, coloca assim, melhores sachês. Aí você vai ver, tem esses dois aqui, melhor sachê. Deixa eu testar, compra um de cada só, tenta dar pro seu gato. Não comeu? Pesquisa sachês bons e baratos, que é um vídeo que eu falo de medianos. Agora, comer um desses melhores, você tem condição de dar esses melhores? Dê eles. Não comeu nenhum, foi pros bons e baratos. Compra um de cada, testa. Meu gato aceitou. Dá eles. Não aceitou nenhum? Vai lá. Aí tem os piores, mas que ainda podem ser dados. Tá? Quando eu faço sobre sachê, é melhor você dar o pior sachê do que não dar nenhum. Os benefícios que ele vai obter da hidratação daquele sachê que não tem uma alta qualidade é infinitamente maior do que o potencial malefício que ele pode causar. Quando eu falo aqui de qualidades de sachê, é no sentido de, se você tem condição de dar o melhor e o seu gato aceita, fique nele. Mas se ele não aceita, pode dar aquele que é o pior sem problemas. Não aceitou o melhor nem os bons e baratos, que são os medianos, e ele aceita os piores, vai dar os piores, tá? Vai dar os piores. Então, não se apegue a isso, mas eu quero que você faça isso. Tente dar os melhores, depois os medianos. Se não aceita nenhum, só aceita os piores, vai dar os piores. Aí na ração, o que eu recomendo que você faça? Entre em algum site, tá? Entre no meu site, por exemplo, eu deixo o link aqui embaixo. Aí você vai no tópico de rações secas para gatos. Aí tem uma seção lá do site que você consegue colocar até que faixa de preço que você quer. Então você vai pegar o seu orçamento que você consegue gastar com o seu gato de ração de alimentação por mês, vai colocar lá até o limite dele. E você vai ver as rações que vão aparecer. Aí vamos supor que você tem R$200 por mês. E você quer comprar ração com esse valor. Você vai lá, coloca R$200, vai aparecer as rações. E você pode selecionar também a quantidade. Vamos supor que seus gatos comem 5 quilos, 7,5 kg por mês. Aí você vai colocar lá esse valor de preço. Tem como você selecionar o quilo também. Você fala R$200, 7,5 kg. Vamos ver o que aparece. Aí vai aparecer as rações dessa faixa de preço. Aí você vai pegar cada ração dessa e colocar um vídeo aqui no meu canal. E você vai ver qual é melhor. E você vai dar, portanto, a melhor ração dentro das suas condições. Então, é essa a minha recomendação. Melhor ração dentro das suas condições. Sachê o máximo que você consegue ali. Um por dia, tá maravilhoso. Não consegue dar um por dia? Um a cada 2 dias. Enfim, o máximo que você consegue. Mas dá um sachê ali que o seu gato come, priorizando os melhores. Mas se não aceita e você não consegue dar os melhores pelo preço, vai dá o que ele come, o que você consegue. Mas sempre essa combinação, tá, pessoal? Sempre, por favor. Petisco. Cuidado. 3 a 4 petisquinhos por dia no máximo, tá? De novo, eu já tenho vídeos aqui sobre petiscos, tá? Pesquisa os melhores e é a mesma coisa. Seu gato come, você consegue dar os melhores? Dá os melhores. Seu gato só come aquele piorzinho? Pode dar, porque a quantidade vai ser muito pequena. 3 por dia, 3 bolinhas por dia ali, não vai impactar assim o seu gato. Então pode ser dado, mas, de novo, sempre priorize o melhor. Então é assim que eu recomendo que a alimentação do seu gato seja, tá? Terceiro dica e tópico é qual quantidade dar. Que também é uma dúvida muito comum que vocês têm. Thiago, como que eu descubro a quantidade que meu gato deve comer de ração? Tem cálculos e tudo que é feito no veterinário. Se você quiser ir no veterinário para isso, pode ir. Já vai fazer um check-up, já vai fazer um exame físico, vai fazer uma indicação ali de quantidade muito mais coerente com o que o seu gato precisa. Por quê? Porque varia muito de animal para animal. Varia da idade, varia se ele é castrado ou não, varia se ele tem alguma condição de saúde, varia do nível de atividade dele. Então, se você tem um gato de 2 anos, mas que é sedentário, é castrado, ele vai ter uma ingestão calórica diferente de um gato da mesma idade, que é castrado também, mas só que ele é mais ativo. Ele é mais brincalhão,
mais energético, entende? Então são várias questões que envolvem isso. Mas você está aí na sua casa, você não vai no veterinário, você quer dar a quantidade aí dentro do ideal, o que eu recomendo que você faça? Primeiro, compre uma balança, essas balanças de chão que você compra para pesar nós humanos mesmo, tá? Hoje em dia você compra isso muito barato, assim, uns R$30, você consegue uma balança dessa facilmente, tá? Compre ela, deixe na sua casa. O que você vai fazer? Pegar seu gato, pesar ele. Se seu gato ele é muito ativo, você não consegue colocar ele não fica parado nem um segundo ali na balança para pegar o peso dele, coloca a caixa de transporte na balança e depois coloca ele, depois subtrai ali a diferença de peso, tá? Para você saber o peso do seu gato. Fez isso, pesou o seu gato, vai na ração que você está dando e veja lá qual a quantidade que recomenda do peso dele. E você vai dar aquela quantidade. Passou uma semana, pesa ele de novo. Peso ficou igual, mantém essa quantidade. Passou 2 semanas, pesa de novo. Aumentou, reduz um pouco. Passou uma semana, pesa de novo. Manteve, mantém. E você vai, portanto, ajustando até você encontrar ali um platô. Até você encontrar a quantidade que o seu gato está comendo ali e que o seu gato está mantendo um peso e que ele está no peso saudável, tá? Seu gato já está no peso saudável e essa quantidade está mantendo esse peso. Aí você encontrou a quantidade ideal para ele, tá? Então é assim que eu recomendo que você encontre de forma mais fácil e tranquila aí na sua casa, sem precisar ficar fazendo os cálculos, tá? Nem nada do tipo. E a quarta questão é qual frequência alimentar, que também é algo extremamente importante. Então, qual frequência? O gato, se você pensar o gato lá na natureza, como que é a alimentação dele? Ele come prioritariamente ao anoitecer e ao amanhecer, e ele come várias vezes. Ele não tem uma ou duas só grandes refeições ali onde ele lota o estômago. Não. Ele come ali 7, 10 vezes. Porque ele pega ali um insetozinho. Ele vai pegando os bichinhos. Pega um ratinho, pega um passarinho. Isso em intervalos ali de horas, né? Então, dentro da nossa casa, a gente tem que tentar simular um pouco isso. Tanto a questão do horário, que é importante, como também a quantidade. Então, dentro da nossa casa, você não vai conseguir colocar ali 7, 10 vezes a alimentação para o seu gato, tá? Mas você consegue colocar ali no mínimo 4 vezes, que é o que eu aí indico para você. Se você fica em casa o tempo todo, né? Às vezes você é aposentado, ou mesmo que você trabalhe, mas tem gente que sempre está em casa ali, pessoas que estão em horários diferentes, mas sempre tem alguém na casa, às vezes dá para fazer mais de 4 vezes. Mas 4 vezes já está ótimo. Como que você vai fazer? Aí você vira e fala assim, Thiago, mas 4 vezes eu trabalho de 7 a 7, como que eu vou fazer 4 vezes? Vou te explicar agora. Você vai acordar. Primeiro, né? Você já descobriu então a quantidade do seu gato. Porque isso é importante, né? Esse primeiro passo. Você descobrir a quantidade. Vamos supor que você tem 200 gramas então para dar para ele. Você vai dividir isso em 4 vezes, vai dar 50 gramas cada refeição, tá? Aí, você vai acordar e vai dar ali, se você trabalha e não, se você almoça, por exemplo, na rua e você sai 7 horas da manhã, literalmente só volta às 7 da noite, você não passa em casa para almoçar, de manhã você vai colocar 100 gramas e não 50 gramas, você já vai colocar as 2 porções do dia ali, tá? Mas antes de você colocar essa porção da manhã e da tarde e do almoço, você vai fazer o quê? Você vai brincar com o seu gato ali uns 15, 20, 25 minutos, a quantidade que ele quiser brincar. Por quê? Porque quando você acorda de manhã, tá no amanhecer, que é um dos períodos que o gato está muito ativo e que na natureza ele estaria naturalmente caçando. Então você vai brincar ali, depois ele vai comer, tá? Aí, quando você voltar para casa às 7 horas da noite, de novo, brincar com o seu gato, dá a terceira porção. Antes de você dormir, lá para as 10, 11 horas, brinca de novo, dá a quarta porção. Então é assim que eu recomendo que vocês alimentem os seus gatos. Aí umas 4 porções por dia, tá? E sempre brincando com ele antes. E você pode então introduzir o sachê aí nessa alimentação também, tá?
Então, depende muito, por exemplo, se seu gato, se você coloca o sachê ali, seu gato ele realmente come todo o sachê, aí você tem que fazer um outro cálculo ali para você colocar esse sachê ali dentro da dieta do gato. Porque, por exemplo, você pode dar 3 porções, né, de ração seca e uma de sachê, entendeu? Por exemplo, de manhã eu saio e deixo 100 gramas de ração, volto 7 horas, dou mais uma porção de ração, antes de dormir eu dou um sachê. Ou você pode fazer 2 de ração e 2 de sachê, aí fica a seu critério, tá? Mas aí tem que calcular, por exemplo, você dá 200 gramas, aí é só fazer uma regrinha de 3, tá, pessoal? Você dá 200 gramas de... Mas essa regra é pra gato que come o sachê todo. Se seu gato toma só o caldinho, toma só a aguinha, não precisa calcular. Pode dar a ração e o sachê ali adicionado já sem calcular nada, tá? E sem tirar a ração, porque é só o caldinho ali, não tem muita caloria, tá? Agora, se ele come tudo, aí é só você, por exemplo, você tá dando 200 gramas de ração. Aí você vai pegar 200 gramas de ração e vai olhar lá no rótulo quantas quilocalorias tem por quilo da ração. Aí você vai colocar 1 quilo da ração, tem, vamos supor, 3.000 calorias. Aí X, aí 200 gramas, né, vai ter X calorias. Aí você vai descobrir quantas calorias tem em 200 gramas, tá? Aí depois você vai tirar, por exemplo, então eu quero colocar aqui um sachê inteiro. Aí você vai lá no sachê e vai ver quantas calorias tem um sachê inteiro. E depois você só vai reduzir a quantidade de gramas da ração seca que corresponde a essas calorias do sachê. Tá bom? Se você às vezes ficou confuso aqui, se você tiver dificuldade de fazer isso, me manda um e-mail que eu te ajudo a fazer esse cálculo sem problemas, tá bom? Mas essa é a minha recomendação então, tá? Como que esses 4 dicas então, Thiago, interferem diretamente na vida do meu gato? Por que é tão importante todo tutor saber disso? Por quê? O que os gatos devem comer? Você não pode colocar seu gato em dieta vegana e vegetariana porque ele vai ficar doente. Segundo, o que você deve alimentar o seu gato? Porque se você der só ração seca, seu gato, ele vai ficar desidratado, ele vai ter problema urinário, ele vai ter problema renal. Mas se você der só sachê também, ele pode viver muito tempo? Pode, mas ele não vai estar recebendo ali toda aquela nutrição, tudo aquilo de máximo que ele pode receber para ter a saúde máxima, entende? Então, esses 2 juntos, eu julgo ser muito bom e muito importante, pelo menos atualmente, com o que a gente tem de sachê no mercado. O petisco, a quantidade ideal é imprescindível para o seu gato não entrar em sobrepeso nem obesidade, o que predispõe a várias doenças. A cada quilo a mais que seu gato tem, estima-se que ele perde 6 meses de expectativa de vida. Então, como você deve alimentar, importantíssimo nesse sentido. Qual quantidade dá? Nesse mesmo sentido, dele não ficar obeso nem em sobrepeso. Qual frequência alimentar? Também nesse sentido. Por quê? Se você alimenta seu gato com uma frequência inadequada, ele fica ansioso, ele fica estressado e isso vai predispor a doenças também. Então, alimentar numa frequência correta também é importante nesse sentido. Se você alimenta com baixa quantidade, em alta quantidade, então poucas refeições e muita quantidade, você sobrecarrega o sistema gastrointestinal do gato, que não é preparado para aquilo. O estômagozinho de um gato é desse tamanhozinho, pessoal, pequenininho. Aí ele vai comer isso aqui de ração. Vai sobrecarregar, vai predispor problemas gastrointestinais, problemas de saúde. Então a frequência vai ser importante nesse sentido também. Então isso aqui são os 4 pilares que eu julgo que todo tutor deve saber para que seu gato tenha a melhor alimentação possível, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Antes de terminar, quero te lembrar que eu tenho minha loja de produtos pet, onde você pode comprar qualquer tipo de produto para o seu gatinho. Eu deixo o link aqui embaixo na descrição, peço que você me dê uma preferência, porque assim você contribui muito no meu trabalho aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês, até o próximo vídeo.